Meus queridos, minhas queridas, dou a vocês as boas-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você possa melhor se preparar para o vestibular, para o Enem ou para aquela sua prova marota da escola. Hoje é um vídeo especial, nós estamos aí há um pouquinho mais de uma semana para o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e chegou o momento de a gente revisar as provas anteriores, resolvendo algumas questões de biologia que nela caíram. Eu fiz aí uma seleção de 16 questões para vocês, 8 serão resolvidas nesse primeiro vídeo, e outras 8 serão resolvidas no vídeo da semana que vem. Então, esse vídeo vai se dividir em duas partes. Mas se você quer saber quais são essas questões, o PDF com as 16 já está disponível. O link está aqui na descrição do vídeo. É só pegar, baixar, resolver e depois conferir se acertou ou errou. Ou então baixar, dá uma pausa aqui no vídeo, baixa e vai acompanhando a resolução junto comigo, beleza? Bem, sem mais demora, vamos para o nosso ritual padrão. Se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, bota a cabeça para funcionar, porque é hora do estudo. Vamos então à nossa primeira questão, que é uma questão da prova do primeiro exame da UERJ de 2019. Temos aqui: no processo de transmissão da febre amarela, sabe-se que apenas as fêmeas dos mosquitos se alimentam do sangue dos seres humanos e macacos. Um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é a realização de muda, b, produção de ovos, c, atração de machos, d, manutenção do vírus. A gente pode fazer aí algumas coisas diferentes, né? Duas formas da gente resolver: ir direto pelo conceito que nos importa, ou então fazer por uma diferenciação entre as necessidades da fêmea e do macho, tá? Por que eu tô falando isso? Porque das duas maneiras a gente vai conseguir encontrar a resposta correta. Quando a gente fala da diferença entre as fêmeas e os machos, é óbvio que a atração dos machos, pensando no comportamento sexual dos mosquitos, não vai ser uma coisa exclusiva das fêmeas. Mas tira a questão do macho aqui e coloca na atração pelo parceiro. Ambos vão precisar fazer isso para perpetuar a espécie, para botar lá, ter mais novos mosquitinhos, novos aedes. Então a gente usa isso aqui como uma questão geral. Manutenção do vírus. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele vai utilizar o que tem na célula, a estrutura da célula. Ele não vai precisar, como funcionaria um protozoário ou funcionaria um verme, né, se alimentar da própria alimentação do hospedeiro. Então a gente tem aqui também a eliminação da alternativa D. Realização de muda ou produção de ovos. Se a gente for pegar para ver a diferença entre macho e fêmea, a produção de ovos é aquilo que nós temos de diferente. Se a gente for pegar para ver de uma necessidade básica da fêmea, usando o conceito correto direto, os ovos necessitam tanto de uma proteção para aquele embrião, quanto também necessitam de alimento para aquele embrião, para que ele possa se multiplicar, né, celularmente, as células possam se multiplicar e formar lá depois a larvinha do mosquito. E a gente não consegue fazer tudo isso, proteger e nutrir, se a gente não tiver um composto simples chamado proteína. E onde nós vamos conseguir proteínas? No sangue. O sangue é uma fonte riquíssima de proteína. Por isso, a fêmea tem que ser hematófaga, ou seja, ela precisa se alimentar de sangue. Então, facilmente a gente encontra aí a resposta B como a correta, beleza? Vamos para a nossa segunda questão, que é uma questão de 2019 do segundo exame.
Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem. Então a gente tem aqui o saco vitelínico destacado. A presença do saco vitelínico evidencia a descendência, então a gente está falando aqui de uma questão de evolução humana a partir do seguinte tipo de ancestrais: A. Amoniotélicos, B. Celomados, C. Aquáticos, B. Ovíparos. Então vamos aqui olhar para as nossas alternativas. A questão do aquático, a gente está falando de desenvolvimento embrionário, e o desenvolvimento embrionário ele não leva muito em consideração o ambiente que está acontecendo. Então nós temos os placentários, nós temos os ovíparos, nós temos aí os ovivíparos e tal. Então a gente já pode descartar facilmente a alternativa C, aquáticos, tá? E aí nos sobra amoniotélicos, celomados e ovíparos, né? Celomados, nós somos animais celomados, e celoma é aquela cavidade no qual os órgãos vão se desenvolver dentro, tá? Então a gente não tem descendência dos celomados, nós somos, né, celomados. Então a gente também tira a alternativa B e ficamos entre a A e a D. Aí vem o pulo do gato, né? Amoniotélicos ou ovíparos? Eu tenho certeza que nessa hora você vai pensar: o que é um ser amoniotélico? E é justamente nesse ponto que você é induzido ao erro. Porque você fala, pode ser ovíparo ou pode ser amoniotélico, mas eu não sei o que é amoniotélico, como que eu vou tirar a diferença? Amoniotélico é aquele ser que excreta amônia. Eu não estou falando de desenvolvimento embrionário, eu estou falando de excreção. Óbvio que não é, então, amoniotélico, só me sobra, então, os ovíparos. Por que os ovíparos? Diferente dos animais placentários, como nós, né, que somos um animal placentário, né, os ovíparos, eles não têm uma comunicação entre a mãe e o embrião, entre a mãe e o feto. A placenta, ela consegue pegar, né, e passar para o feto, né, nutrientes da mãe, pode eliminar os excretas do feto, ela pode simplesmente fazer a troca de gases, né, então fornece o oxigênio que vem da mãe para o feto e retira o gás carbônico do feto e coloca no sangue da mãe para que a mãe possa expirá-lo, né? Então dessa maneira a placenta ela supre bastante isso, ela supre nutritivamente aquele embrião, aquele feto. E isso não vai acontecer nos animais ovíparos, tá? Por quê? Porque o feto e o embrião, né, eles estão separados do organismo da mãe, eles estão dentro de um ovo. Então, para isso, nós precisamos de uma reserva nutritiva significativa para que todo aquele desenvolvimento possa acontecer, tendo base para isso, tá? Essa reserva nutritiva é o vitelo, e o vitelo ele é derivado do saco vitelínico, certo? Por isso os ovíparos, porque nós tínhamos, pensando em evolução, quando não existiam os mamíferos placentários e nós tínhamos os animais ovíparos, apenas nós tínhamos lá o vitelo, e aí hoje com a placenta ele não é mais necessário, mas o saco vitelínico ajuda bastante ainda na fase de embrião, antes da placenta estar totalmente organizada, a nutrir aquele embriãozinho, beleza? Então, resposta D, ovíparos. Próxima questão, deixa eu colocar aqui, questão 3, que é de 2020. Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento é armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela. Então a gente tem uma tabela aqui, né? E a gente percebe pela porcentagem mesmo que rochas e sedimentos
possuem a maior fonte de carbono que nós temos no planeta. Vamos para a nossa questão. A exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. E aí a gente pode levar em consideração, inclusive, esses dois gases aqui, que são fundamentais na nossa atmosfera, certo? Uma consequência desse processo é redução da eutrofização, B, aumento do efeito estufa, C, aumento da camada de ozônio, D, redução da fixação do nitrogênio. Só duas das alternativas possuem relação com o carbono, que é a eutrofização e o efeito estufa. Porque ozônio é O3, não tem carbono. Nitrogênio, a gente tem lá, né, o próprio nitrogênio atmosférico, e nós temos também nitratos e nitritos, nós temos a amônia e por aí vai. Então também não nos cabe aqui, tá? Apenas duas possuem relação com o carbono, tá? Por que a eutrofização tem relação com o carbono? Porque eu formo aquela camadinha principalmente na superfície da água, né? E aí eu começo a aumentar a taxa fotossintética daquelas algas, então eu acabo pegando gás carbônico atmosférico, produzindo glicose, liberando O2, mas, ao mesmo tempo, eu não permito que a luz do sol entre em profundidades maiores daquela fonte de água, né? Daquele lago, daquele oceano, daquele mar e por aí vai, tá? Nesse caso aqui, quando a gente utiliza, né, essas reservas de carbono, geralmente é para combustível e geralmente a gente tem uma alta produção de gás carbônico. E essa grande produção de gás carbônico, ela aumenta o efeito estufa e causa o efeito do aquecimento global. Então, nos sobra aqui a alternativa B, tá? É bem fácil, gente. Falou em ciclo de carbono, aquecimento global e efeito estufa é uma coisa que basicamente é intuitivo, né? Você já olha e fala assim, vai estar aqui a resposta. Então não tem nem muito o que pensar. Questão número 4 de 2018. Vamos então para a questão número 4. A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é A. Síntese de proteínas, B. Armazenamento de glicídios, C. Transporte seletivo de substâncias, D. Transcrição da informação genética. Essa questão ela é muito fácil, porque eu poderia perguntá-la de outra forma, eu poderia fazer essa questão de outra maneira. Qual das alternativas abaixo é função da membrana plasmática? Síntese de proteínas vai acontecer no citoplasma e começar no núcleo para os nucleados, né? No caso das bactérias é tudo no citoplasma mesmo, mas tem o processo de transcrição e tradução. Isso aqui não acontece na membrana plasmática, tá? Armazenamento de glicídios geralmente são por pequenos vacúolos. A gente tem inclusive os vacúolos nas células vegetais, e a gente tem um armazenamento de amido e tal, então não entra aqui. Mesma coisa das nossas células hepáticas e no músculo, que tem armazenamento de glicogênio, então também não entra aqui, tá? Transporte seletivo de substâncias, essa é uma das funções da membrana plasmática, já vamos até colocar como certa aqui. E transcrição da informação genética tem total relação com o quê? Com síntese de proteínas. Se essa aqui está errada, óbvio que essa aqui também está. Então, resposta correta, alternativa C, transporte seletivo de substâncias. Próxima questão, uma questão de 2020 também. A gente tem aqui a seguinte situação. As duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas. Há 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina, tá? E aí a gente tem a imagem mostrando as 4. Lembra, sempre citosina com guanina, sempre timina com adenina.
Estou falando de DNA, por isso é timina aqui, beleza? Nas estruturas a seguir estão representadas em pontilhado as ligações de hidrogênio existentes nos pareamentos entre bases timina e adenina e citosina e guanina, na formação da molécula de DNA. Então a gente tem aqui, né, as pontes de nitrogênio, a ligação entre timina e adenina sempre são 2, e a ligação entre citosina e guanina sempre são 3. Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu 2 divisões mitóticas, originando 4 células filhas. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é 1, 2, 3 ou 4. Vamos lá, muita atenção aqui. Eu tenho uma molécula de DNA que foi marcada. Eu vou fazer como se tivesse a bolinha aqui, tá? Então, aqui tem a bolinha aqui em cima, é a que está marcada. Eu marquei todas as citosinas disso aqui, todas. Então, eu tenho aqui o meu DNAzinho, que eu vou fazer como uma escadinha, e ele foi marcado. Na hora que eu for multiplicar, que eu for duplicar, eu vou quebrar essas 2 moléculas, tá? E eu vou preencher o complemento, certo? Então eu tenho aqui a quebra e eu vou preencher o complemento. Formei 2, certo? É isso que vai acontecer. Então, essa aqui, ó, que é a 1, eu vou colocar aqui 1. Essa aqui é a 2, eu vou colocar aqui 2. Tá? Eu quebro ela no meio, separo e completo os 2 lados, certo? Então, o que está marcado aqui continua marcado. O que está marcado na 2 aqui continua marcado. Certo? E aí, isso aqui vai para uma célula, isso aqui vai para outra. Na hora que eu for fazer mais uma mitose aqui, eu vou ter, então, A1 aqui de novo. Certo? Vou completar de novo A1 e eu continuo com ela marcada. Só que aqui eu não tenho marcação. Na hora que eu separar, eu vou completar sem a marcação. A mesma coisa vai acontecer aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Tá? Opa, baixei demais. Né? A 2 está aqui. Vou completar. E a outra não tem marcação. E eu vou completar. Então, eu vou ter aquela fita original marcada em uma célula e a fita complementar em outra célula. Então, eu terei 2 das 4 células com a marcação radioativa das citosinas. Então, alternativa B2. Tá? Essa é só pensar um pouquinho em como a gente faz a duplicação do DNA e aí a gente consegue encontrar facilmente a resposta. Beleza? Questão 6, também de 2018. O processo de dispersão de sementes é encontrado na maioria das espécies vegetais. Uma vantagem evolutiva decorrente desse processo é A. Produção de flores vistosas. B. Conquista de novos ambientes. C. Desenvolvimento de frutos secos. D. Fecundação independente da água. Vamos lá. Quem faz a dispersão de sementes são 2 grupos de plantas, as gimnospermas e as angiospermas. Como a gente tem as gimnospermas, a gente já elimina flores vistosas porque as flores são das angiospermas. E o desenvolvimento de frutos secos, porque fruto também é uma questão da angiosperma. Então a gente já elimina aqui porque as gimnospermas estão no jogo, tá? E aí fica para nós conquista de novos ambientes ou fecundação independente da água. É óbvio que as 2 vantagens evolutivas, elas são encontradas tanto na gimnosperma quanto na angiosperma. Só que nós estamos falando aqui do processo de dispersão de sementes. O que é a dispersão? É você tirar aquela semente de um lugar
né, onde está a planta que deu origem a ela, e poder levá-la para lugares mais distantes. Isso não tem nada a ver com o processo de fecundação. Isso tem a ver com o processo de colonização. Colonização de um ambiente. Então, a alternativa B, tá? A dúvida poderia vir porque tanto a B quanto a D são realmente vantagens evolutivas dessas plantas, que fazem a dispersão de sementes. Porém, só uma delas é diretamente ligada ao processo da dispersão de sementes. Fechou? Tá? E esse processo de dispersão, ele não precisa ser necessariamente por vento, né? Ele pode ser por animais que comem os frutos e eliminam as sementes nas fezes muito longe do lugar onde eles se alimentaram, tá? Pode ser também por água, pode ser por um monte de coisa, tá? Mas a questão aqui é que a gente está falando de colonização do ambiente, a gente não está falando de fecundação, de vantagens evolutivas e tal, em relação a variedade genética e tudo mais. Então a gente está falando de conquista do ambiente mesmo, beleza? Próxima questão, questão 7, que tem relação com a questão 6. Olha só que legal. Essa é de 2020. Nós temos aqui uma manchete, né? Apicultores brasileiros encontram 500 milhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da agência pública e Repórter Brasil. Quem faz isso muito são os agrotóxicos, tá? E aí a gente tem um prejuízo ambiental bem grande por conta disso. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relatado na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é a diminuição da necessidade de água. A gente está falando de abelha, tá? Não estamos falando de uma abelha aquática que pode existir no Pokémon, mas aqui é a abelha normal, bonitinha, que voa. Não estamos falando de água, então a gente já pode eliminar essa alternativa aqui. B. Redução da dispersão de sementes. A abelha participa da polinização, ela não faz dispersão de sementes. Quem faz dispersão de semente é o vento, são os morcegos, então também não entra aqui não. Perda da variabilidade genética. Agora, diferente da questão anterior, a gente está falando de fecundação. Por quê? Porque a abelha leva o gameta de uma planta para outra. Esse é o processo de polinização. Mas antes da gente completar, limitação da taxa de fotossíntese. Não, a taxa de fotossíntese é disponibilização de água, gás carbônico e luz solar. Então, é óbvio que a gente tem uma perda da variabilidade genética, porque a gente perde boa parte da fecundação de plantas diferentes, o que é mediado pelas abelhas, certo? Última questão nossa, questão 8 de 2018. Em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, uma forma muito espiralada. Na metáfase, muitas regiões da eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Então a gente tem aqui, né, bonitinha, a eucromatina, a heterocromatina. A eucromatina é aquela que pode ser lida, né, no processo de transcrição, tá? A gente então começa a entrar na divisão celular, a gente começa, né, a juntar mais as histonas, que são as proteínas que fazem esse espiralado, tá? Até chegar na formação do cromossomo, que é onde a gente tem, né, o DNA duplicado. Aqui nós temos então duas, né, cromátides, né, e temos ele o mais espiralado possível, certo? Considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo: A. Transcrição dos genes pela RNA polimerase. B. Distribuição do DNA pelas células para as células filhas. C. Síntese de proteínas nos ribossomos. D. Redução do cariótipo original. Gente, é muito simples. Vamos imaginar que a gente tem um carretel de linha, tá?
E a gente desenrola esse carretel inteiro. Desenrola. Dá lá 40 metros de linha. Aí você vai pegar, com seu dedinho na forma de pinça, um pedacinho daquela linha e vai transportar essa linha de um lado da rua para o outro. Imagina que você está lá numa avenida, que você vai transportar de um lado da rua para o outro. Imagina a dificuldade que você tem de transportar 40 metros de linha pegando num único ponto e a linha toda solta. Né? Você vai ter que ficar lá, puxando, 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 puxando. Se a gente tiver tudo enroladinho no carretel, ou seja, bastante condensado, é bem fácil você pegar o carretel, você faz assim, pega o carretelzinho e leva para o outro lado da rua. É um processo muito simples, tá? Então, por que espiralar a cromatina e formar um cromossomo? Para transportar de um lado para o outro. E é justamente o que nós vamos encontrar numa mitose. As fibras do fuso vão lá, vão puxar e transportar aquilo espiralado de uma célula para outra, né, dividindo a célula em dois, formando duas células filhas. É muito mais fácil do que se ela tivesse toda solta, né, presente aí no caso do citoplasma, porque a gente teve a dissolução do núcleo. Beleza? É assim, simples, muito simples. Então, nos sobra a alternativa B, distribuição do DNA para as células filhas. Então é isso, primeira parte desse vídeo com questões da UERJ feito. Na semana que vem a gente tem a segunda parte, fica bastante atento. Para facilitar para vocês, já que eu disponibilizei o PDF, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo a minutagem de cada uma das questões, e aí você pode ir diretamente por lá, beleza? Não esquece de seguir então a gente também no @renologia, no Instagram, no Twitter e no TikTok, sempre com um videozinho lá rápido com dicas de biologia, beleza? A gente vai ficando então por aqui, eu deixo o meu grande beijo a todos e até a próxima.